Porque a gente não tá aqui pra agradar as pessoas. Eu sinto te dizer, eu não estou aqui pra te agradar. Eu estou aqui pra agradar a Deus. E agradando a Deus, você vai ser luz. Não importa onde quer que seja. A gente não precisa ficar se justificando. Vai ter gente que vai gostar de mim, vai ter gente que não vai gostar de mim. E tá tudo bem também. Então é isso, gente. Aí a Joyce fala que ela fala uma frase bem legal. Então, vamos reconhecer a nossa negatividade, tá? Vamos reconhecer, vamos olhar pra dentro com amor, com carinho, tá? Você é especial. Gente, sabe o que eu percebo? De manhã, corta para, né? De manhã, eu percebo que de manhã, assim, nossa, de manhã, deu um bug aqui. Eu fico mais espontânea. Eu acho que é porque de manhã é humor, né? À noite eu fico mais tranquila. Será? Vamos ver. Eu vou fazer uma de noite pra ver. Mas brincadeiras à parte. Ela fala assim: sei que fui por anos muito negativa nessa área, mas decido confiar em Deus e não me desanimar, porque eu creio que serei transformada. Então vamos ter esse pensamento. Eu fui por muitos anos negativa. Mas, cara, se você decidir hoje viver esse processo, você vai ser transformada. Deus não tem pressa. Ele quer o seu posicionamento. Decida hoje mudar. Às vezes a pessoa fala assim: mas a mudança ela ocorre em anos. A mudança ela ocorre a partir do momento que você decide mudar. Por quê? Quando você decide mudar, amanhã você vai ser outra pessoa. Daqui um mês você vai ser outra. Daqui um ano você vai ser outra. Então decida hoje, decida agora. Não deixa para amanhã. Amanhã eu vou sentar e vou escrever sobre meus pensamentos negativos. Amanhã... Não, decida hoje, sabe? Observa a sua mente, observa o que você pensa, observa os seus resultados. Muitas respostas estão aí. Nas suas relações, como você enxerga, como você espera, o que você sente diante de uma palavra. Peça ajuda. Então a Joyce, ela tinha mente muito negativa, mas hoje ela fala que ela não consegue mais lidar com isso. Isso é muito interessante, né? Ó, acabou meu caderno aqui. Escrevo bastante, gente. Eu tenho uns 10 diários. Escrevo bem. Aí eu vou pegar aqui no próprio livro que eu tô na casa do meu noivo. E eu não comprei um novo caderno. Então, eu anotei aqui no próprio livro algumas coisas legais. E aí ela dá um exemplo bem interessante que eu queria compartilhar com vocês, que são exemplos do dia a dia. Não são coisas assim... Ai, nossa, sabe assim? É prático, né? Peraí. Agora meu humor vai melhorar. Vou ficar mais boazinha. Ai, gente, eu tenho esse café, meu vício. Eu já falei pra Deus, olha, sem café eu fico mal-humorada. Mas é só tomar café, é barato, tudo bem. Café sem açúcar, tá? Por favor. 100% arábica. Parei, vamos voltar aqui. Gente, eu vou ter que cortar essa live, tá? Mas tá tudo bem, vamos seguir o fluxo aí. Eu não gosto de falar rápido, porque às vezes a gente quer trazer algo importante, né, pra vocês, e falar rápido muitas vezes não... É isso, gente, vamos lá. Aí ela dá esse exemplo, vamos dizer que você está planejando ir às compras. E aí ele não funciona o carro, né? E aí você fala assim: eu sabia. Nunca falha. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, algo errado acontece. Olha só, muitas vezes a gente é assim. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa: tá vendo?
Me entreguei, ó, de novo. Confiei nessa amizade. Ó, dei o meu melhor. Fui demitida. E quem disse que você não aprendeu nada nessa relação? E quem disse que você não aprendeu nesse trabalho? Né? Então, até as coisas quando dão erradas, a gente tem que extrair o suco do que é bom, né? E aí a Joyce, ela comentou, né? Como eu respondo, por exemplo, de uma maneira positiva diante de algo ruim? Ela fala assim, olha, então eu vou mais tarde quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que essa mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Então, gente, a gente tem que trabalhar diariamente planejando a nossa vida, planejando o nosso futuro, planejando a realização dos nossos sonhos, mas crendo que existem coisas que estão inerentes a nós. Então, é essa parte do controle que a gente tem que aprender a entregar, porque isso vai te dar paz nesse caminho. Por que eu falo isso? O carro vai deixar de quebrar? Vai quebrar. Vai estar quebrado. Você pode reagir de duas formas. Você pode ficar nervoso, ansioso, pé da vida. Ou você pode simplesmente pensar, cara, eu tô chateada, mas eu posso pensar diferente diante disso. E eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem, então entendo que dessa forma, dentro do meu dia, vai ser melhor. Amém? Então assim a gente deve fazer com a nossa vida, né? Aí fala, né, justamente o que eu acabei de falar. A ideia é que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planeja as coisas, mas que não desmorona se o plano não funciona. Quem muitas vezes fica enlouquecido quando algo não dá certo, quando muda os planos. Isso é um outro indício também que a gente precisa trabalhar. Porque assim, gente, não é saudável você perder o chão quando algo não sai da forma como você gostaria. Claro, gera chateação, claro, você se programou, claro, mas você não precisa perder a cabeça por conta disso, né? Se você crê, olha só a diferença, olha aonde que entra. Se você crê enraizado que todas as coisas cooperam para o meu bem, como você vai reagir diante de algo que não deu certo? Você vai se escabelar, você vai ficar maluco, maluca? Você tá entendendo que isso é muito além do que só uma frasezinha? Ah, mas a Bíblia... Gente, a Bíblia, ela é uma arma. A Bíblia não é um livro velho. Gente, se a Bíblia fosse só um livro, por que geraria tanta transformação na vida de uma humanidade? Se a Bíblia fosse só um livro, por que existem ateus que falam sobre Jesus, que já é comprovado que Jesus existiu, que ele morreu, que ele ressuscitou? É comprovado. Não é um livro, é um livro, mas é um livro vivo, é uma arma. E ela tá aqui disponível. Você vai pagar o quê? R$100? E não fala que a Bíblia é cara, hein? A gente acha uma sacanagem falar que a Bíblia é cara. O livro mais importante da sua vida. Eu pago mesmo, R$100, não importa. Eu gosto daquelas bem bonitas. Inclusive, ganhei uma Bíblia linda da minha amiga Xará. Ela chama Amanda também. Então, às vezes a gente vai no restaurante, gasta, vai numa viagem, gasta. Aí, investe, sabe? Investe numa Bíblia legal. Ai, Amanda, eu não gosto. Porque realmente, pra ser sincera, se eu for pegar aquele livrinho, sabe aquele livrinho azul assim, ó, do Novo Testamento? Gente, eu não vou ler. Eu tava até falando isso pro meu noivo, né? Ó, eu tenho essa garrafa aqui da Stanley. Ela é maravilhosa. E eu não tenho, assim, muita sede. Tanto que eu nem bebi água até agora, né? Tô 40 minutos falando, vou até beber um pouco de água. E o que eu disse pra ele? Com essa garrafa, eu bebo muito mais água. Por quê? Porque a minha experiência de beber água mudou. Gente, esse trem, esse canudinho, eu não sei o que vem, sei lá. Mas dá vontade de ficar assim, ó. Ontem eu bebi uns 4 litros de água. E a mesma coisa com a Bíblia.
Se você compra um caderninho pequeno que mal você consegue abrir, né? Aquele livro é um livro de bolsa, eu tô viajando, né? Preciso alimentar a minha alma, meu espírito. Aí se você pega isso pra ler todo dia, não, tem que ser uma coisa assim, a letra legal, tem bíblias que vêm, inclusive, com explicação, tem bíblias que vêm com uma parte que você escreve, torna a leitura agradável, porque realmente... eu tô lendo o Antigo Testamento. Gente, tem uma parte que eu falo assim, Jesus, eu não tô a fim de ler, cara. Não dá vontade, não. Só que aí quando você se debruça... Gente, é engraçado que até na época que eu tava lendo Levítico, que eu ficava, meu Deus, quanta coisa só pra entrar no... É que eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco objetiva, né? Então eu fico assim... Mas aí Deus me tratou muito com isso, né? Vem me tratando. Gente, só pra você entrar no santuário, é toda uma roupa, uma forma, do tipo assim, cara, se prepare pra uma reunião, coloque uma roupa adequada. Muito do que eu tô fazendo, né, pra quem não sabe, eu vou lançar um e-commerce no final do ano, se Deus quiser e Deus quer, amém, tá relacionado também a essa questão da vestimenta. Porque muitas vezes o se vestir, ele te ajuda a você incorporar a sua identidade. É muito maluco isso. Mas enfim, spoiler. Mas voltando aqui que eu falei, voltei. Leia a Bíblia. Ela é uma arma, né? Então, quando algo de errado não der certo, quando algo não der certo no seu dia... Esteja alimentado com essas frases. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque você vai reagir de forma diferente. E, gente, aqui que tá as fontes da vida. As entradas e as saídas do coração. Muitas vezes a gente se atenta muito para o que a gente fala. Mas muitas vezes o sentimento que sai, ele é crucial, sabe? Aquele sentimento do tipo, caraca, nada dá certo na minha vida. Gente, isso fala tantas coisas sobre a sua identidade, sobre quem você acredita que é Deus. Porque você não tá com crenças positivas na sua mente, entende? Se você acredita, se você tem esse trabalho constante de se alimentar da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a espada, quando algo ruim acontecer, você vai pensar, não deu certo, tudo bem, estou chateada, mas tem propósito, tudo coopera para o meu bem. Entende? Então, essa relevância é simplesmente você ter uma vida diferente. Você quer ter uma vida diferente? Você quer ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz? Então, mude a sua forma de pensar. Olha para a Bíblia como uma parceria. Cara, a Bíblia é meu fechamento, eu preciso dela, eu preciso, entende? Me alimentar disso daqui, porque disso daqui, muitas coisas vão ser transformadas na sua vida. Creia nisso, tá bom? Não se cobre, não se culpe, não se condene. Você está num processo de evolução, eu estou em um processo de evolução e até morrer estaremos. Mas desfruta do hoje, aproveita essa oportunidade. Se essa palavra... Se você está ouvindo essa palavra agora, não é por acaso, não é porque você está aqui simplesmente porque, eu apareci, não. Deus quis que você ouvisse, então acredite, leve isso para sua vida. Olhe com um olhar de amor, se perdoe, né? Você está no processo, você não é a mesma de ontem e você até morrer vai estar evoluindo cada vez mais. Mas não deixa de desfrutar do hoje, não deixa de desfrutar da sua vida, não deixa de olhar para tudo que Jesus já está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Amém? Eu tô vendo aqui que esse capítulo é maior, tá, gente? Mas eu vou cortar, tá tudo bem. Olha, aí ela fala assim que ela sentia muitas vezes emoções descontroladas.
né? Toda vez que a gente não consegue o que quer, os nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa e de autopiedade. Muitas vezes isso acontece com a gente, né? Tipo, olha, tá vendo o que eu passei e tal. Peraí que tem uma partezinha aqui, eu anotei aqui que eu queria falar. Ah, já falei. Não, beleza. Então, mesmo a pessoa sendo muito positiva, ela não vai ter funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo, né? Mas a gente pode ir em frente independente do que acontecer, né? Ter essa atitude positiva. E uma coisa que eu comentei é que a pessoa negativa, ela nunca desfruta nada. Porque, cara, pode estar lindo. Até com ela mesma, né? Como o comentário que o exemplo que eu dei. Você vai lá e faz um trabalho lindo. Aí você olha para aquilo que não tá bom. Então, isso é uma forma de ser negativa, né? De não desfrutar de você, da sua vida. E não é divertido estar perto de uma pessoa negativa, né? Ela traz nuvens escuras. Tem um peso, parece, né? Não sei se você já esteve perto de pessoas assim. Mas, assim, dá vontade de fugir, né? Eu tenho uma conhecida que ela é assim. Ela tá sempre doente, sempre com problema. E chega a me dar até um pouco de agonia de estar perto. Eu até falo, Deus, me ajuda! Mas a pessoa, mas assim, realmente, gente, dá agonia, porque a pessoa só reclama. E quando a gente tá num processo assim, né, a gente dá oportunidade pro outro, né, aquilo que eu comentei, de ser positivo, né? Eu sempre tento trazer, olha, mas olha que legal que está acontecendo. Mas ficar muito tempo, assim, é difícil mesmo. É um desafio lidar com uma pessoa negativa, né? Então, se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenado. Não se sinta condenado. A condenação, ela é negativa. Então, ela comenta que a gente precisa só reconhecer a negatividade, mas que você reconhecendo, né, esse problema e confiar em Deus, Ele vai te restaurar, né? Ele vai te restaurar e você vai ter uma visão melhor diante de tudo isso. Cara, e é tão legal, porque na Bíblia fala também, né, que se os seus olhos forem bons, tudo será luz. Porém, se for trevas, com trevas há em ti. E é exatamente isso. A forma negativa de você enxergar a vida, ela diz muito a respeito desse versículo. Porque Jesus não fala que, olha, se as coisas estiverem dando tudo certo, se você estiver ganhando muito dinheiro, se a sua família estiver feliz, você será luz. Ele fala, se os seus olhos forem bons, veja bem. Então, como que os seus olhos estão enxergando a sua vida, né? Como que está sendo? Por que eu falo isso? Gente, a Joyce, ela passou por muitas coisas mesmo. Eu sempre olho pra ela quando eu penso assim, ai, nossa, olha aqui esse problema. Não assim, me comparando, mas, cara, de certa forma ela é um exemplo. De certa forma não, ela é um exemplo e um testemunho pra muitas pessoas. Porque muitas coisas realmente ruins aconteceram com ela. Então, a gente deve ter esse tipo de olhar, do tipo, cara, com certeza eu consigo, eu posso, sabe? Eu sei que não tá fácil, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas eu tenho Jesus e Ele vai me ajudar nesse processo, né? Então, a gente precisa ter olhos bons diante da nossa negatividade. Já parou para pensar que você poderia não estar ouvindo essa palavra, que você poderia não estar refletindo sobre a sua negatividade? Ou que você simplesmente viveria mais um dia comum? Hoje você está tendo a oportunidade de refletir sobre a sua negatividade. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Então, veja isso de uma maneira positiva, sim, né? O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele.
Ah, mas sabe que, Amanda, eu sou assim porque, os meus pais me espancaram. Ai, porque eu perdi meu pai, ele morreu, minha mãe morreu. Ai, eu sou assim porque eu fui abandonada. Gente, o sofrimento de vocês, o meu sofrimento, ele é legítimo. Mas Jesus, ele veio para nós todos e ele é o caminho. Ele é o pão da vida. Ele é a luz. Então, se os nossos olhos forem bons, diante de tudo isso que está acontecendo, esse caminho de restauração, de cura, ele vai se concretizar na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso nesse dia, tá? Já aconteceu, creia. Então, ela fala, né? Estou certo de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão, né? Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, você é uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa. Então, comece a se vestir da sua nova identidade. Ai, Amanda, mas eu não me sinto assim. Volta de novo no sentimento. Se posicione. Se posicione. É um caminho, não vai ser do dia para a noite, mas vai acontecer. Não desista. Gente, tem um livro muito legal também, que eu amo, do Napoleão Hill, É Mais Esperto que o Diabo. E ele fala que a semente da frustração, ela é proporcional à semente da vitória. Sabe qual que é a diferença entre uma pessoa que venceu, seja lá o que for? É porque ela não desistiu. É só você olhar para os cientistas. Gente, imagina se vários cientistas que tentaram por diversas vezes, aquele lá da lâmpada que eu esqueci o nome. Eu ia falar Alexander Graham Bell, mas eu acho que não é não. Mas enfim. Que tentou. Gente, o cara não... Meu Deus, ele não desistia. Ah, mas nossa, você não sabe o que aconteceu comigo. Gente, enfim. Então, a sua frustração é desse tamanho aqui, ó. Não, menor até eu vou fazer. A sua frustração é esse trem aqui, ó. Papel de bala, papel de chiclete Trident. A sua vitória é tudo isso daqui, ó. Ó, você tá vendo? Não é proporcional. É muito maior. Porque no livro fala que é proporcional ou maior. Agora a gente que crê que é maior, porque a gente tem a mente positiva, a gente vai pensar, cara, esse pequeno problema, ele é nada perto de tudo que eu vou conquistar na minha vida. E ó, já era, zerou, acabou. Foca agora no que você pode fazer, não no que aconteceu. Você vai vencer, mas não desista. Fé, esperança e amor. Lembra de coisas boas que aconteceram na sua vida. Não perca a esperança, tenha fé. E principalmente, leve o amor para tudo que você for fazer. Quem que é o amor? O amor é Deus, Deus é amor. Por isso que essas são as 3 coisas mais importantes. E a mais delas, dentre essas 3, é o amor. Então, gente, continuem sendo essa nova criatura. Você pode ter uma mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se, é um novo dia. Hoje eu venho para trazer esperança para o coração de muitas pessoas que não acreditam mais, que desistiram. Não desista. Não desista, não vamos desistir, não vamos desanimar. Se você parou, continua. Volta, respira, vai dar certo. Ora, busca forças, peça ajuda. Se você tá viva, agradeça. Agradeça o ar que você respira. Agradeça porque Deus te deu mais uma oportunidade de vida para você fazer tudo diferente.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, a condição moral e espiritual anterior já se passaram, e eis que se fizeram novas. Fizeram novas todas as coisas. Ah, Amanda, mas ó, eu entreguei minha vida para Jesus e tá tudo igual. Calma, a gente tá no processo. Você está em Cristo. Se apegue nele e vai. Que você vai ter uma mente renovada, uma vida restaurada. Eu creio em nome de Jesus. Você crê? E aí, para finalizar, gente, eu queria trazer só mais 2 pontos aqui que ela fala, que ela era uma pessoa extremamente negativa, né? Como eu já tinha comentado. E ela fala que Deus permitiu para ela que ela se tornasse uma pessoa positiva. Aí ela comenta que ela fumava e que, assim, agora ela não pode nem suportar mais o cheiro de cigarro. E muitas vezes, quando a gente muda, quando a gente é uma pessoa negativa e se torna positivo, a gente, né, acaba não quero, sabe, negatividade. Então, a gente realmente passa por esse processo, né? Porque se torna algo até ofensivo, sabe? Porque você pensa assim, cara, se todas as coisas cooperam para o bem, se tudo é possível, por que a pessoa tá tão negativa? Porque, na realidade, o que aconteceu não é que você está sendo arrogante. Claro, né, falando de uma forma educada, mas o que acontece é que quando você sabe da verdade de Deus e você vê mentiras, isso te incomoda. Porque muitas vezes alguém traz uma coisa do tipo, olha, isso não vai dar certo. É uma mentira. Por que não vai dar certo? Assinado by, não tá na Bíblia isso? Olha, não vai dar certo, você não é capaz, você é insuficiente. Não. Entende? Claro que isso pode não dar certo, mas antes de começar, entende? Então, quando você começa a identificar esse tipo de comportamento em você, nas pessoas, você... Cara, não. Eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Peça e receba. Deus fala isso, gente. Vocês não recebem porque vocês não pedem. Tá lá, tá escrito. Então, ela encoraja justamente a gente olhar para dentro de nós. E ela fala que o poder curador de Deus está trabalhando em mim nesse exato momento. E creio que eu ficarei bem. A gente precisa ter uma mente pronta, né? Para quê? Para todo tipo de situação. Quando eu falo isso, né, eu entro um pouco naquele tema em relação a você ter uma mente preparada para diversas situações, né? E aqui dá um exemplo, por exemplo, de um término de relacionamento, né? E aí é uma amiga dela que foi se aconselhar. E aí ela fala, olha, eu te aconselho a você ter uma mente pronta, caso as coisas não saiam do jeito que você gostaria, porque a amiga ficou chateada e ela esperava que o relacionamento seria retomado. E aí a amiga falou pra Joyce, Joyce, você não tá sendo negativa? Aí ela falou assim, não, na realidade, eu estaria sendo negativa, por exemplo, se isso acontecesse comigo e eu falasse, olha, a minha vida está acabada, ninguém jamais vai me querer, né? Isso acontece. Por exemplo, um relacionamento não deu certo. Nossa, ninguém vai mais me querer, eu não sou ninguém. Isso é ser negativo. Agora, você ser positivo olha, eu gostaria que meu relacionamento fosse restaurado, eu amo muito essa pessoa, mas se não der certo com essa pessoa, eu sei que Deus vai me dar uma pessoa melhor, entende? Então, a forma de você enxergar e não olhar como um castigo, olhar como algo ruim, nada disso. Isso vai realmente fazer toda a diferença nesse processo, em vários outros processos, né?
Eu achei muito interessante também que ela comenta, né? Ela fala de que a esperança é a âncora da alma, né? Então, a esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de reprovação. Jamais pare de ter esperança. Não percam a esperança de vocês, gente. Eu falei, tô falando de novo. Eu até estendi um pouco, porque esse capítulo eu achei ele tão relevante, todos esses pontos que eu tô trazendo. A positividade, ela tá muito conectada com a nossa fé, com a nossa esperança. A gente tem que estar sempre vivo, que por mais que não tenham dado certo muitas coisas, há uma esperança. Há uma esperança. Então não desistam, foquem, tenham amor ao próximo, amor por vocês mesmos, fé, creia. E espere sempre um milagre na sua vida, espere sempre coisas boas. Espere sempre coisas boas. Não fique esperando coisa ruim, não. Não fique esperando que algo ruim aconteça. E nem fica assim, ai, nossa, tá tudo tão bem, será que vai acontecer alguma coisa ruim? São pressentimentos malignos, né? E Deus não quer isso, Ele quer que a gente espere coisas boas, né? Isaías fala que, por isso o Senhor se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor Deus é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Seu favor, seu amor, sua paz, sua alegria, sua companhia memorável. Então, o que Deus espera? Existe essa parte também. Deus espera de nós isso. Ele espera que a gente sempre pense que Ele vai dar o melhor pra gente. Ele espera que a gente creia que as coisas boas vão acontecer. Isso agrada o coração de Deus. Então vá com intencionalidade, né? Quando você for orar, ore por coisas que você quer, que você espera. Não fica assim, ai não, eu só vou pedir isso e tal. Peça. Deus, Ele não está te julgando. Às vezes a gente, né, eu já fiz muito isso, de humanizar Deus. Ai, mas eu não vou pedir isso, né? Porque, ai, que absurdo. Tem tantas pessoas na África morrendo. Entende? Você é filha. Isso é ser filho. Né? Muitas vezes a gente não entende. Ah, mas eu sou filha de Deus, mas... É aquele lance que eu comentei da festa. Você tá do lado de fora, cara. Entra. Quando a gente é criança, a gente vai no mercado com os nossos pais, nas lojas de brinquedo, a gente fica assim, ai, não sei, a gente pede, ai, papai, me dê esse brinquedo. Então a gente tem que ser assim com Deus. Deus, eu quero isso, mas seja feita a sua vontade. Entende? Então, gente, vamos aprender a sermos filhos, né? Uma das coisas que ela comenta também que eu acho interessante sobre pressentimentos malignos, né? Já teve aquele pensamento, alguma coisa ruim pode acontecer? Ela comenta que ela tinha essa sensação a maior parte do tempo, forte isso, né? E ela falou que perguntou pra Deus, e aí ele respondeu, pressentimentos malignos. Então, todos os dias do aflito são maus, ansiosos, maus pressentimentos, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Por isso que a gente precisa buscar a alegria em Deus. Porque muitas vezes a gente tá tendo esses pressentimentos malignos também por situações que a gente não tratou no passado. Né? Às vezes tá tudo bem com a gente. Cara, eu tô feliz, Aliás, eu conquistei coisas na minha vida, mas eu tô com pressentimentos
malignos, eu tenho medo que algo ruim aconteça. E isso não vem de Deus, né? Aqui ela fala que muitas vezes ela estava passando por, né, boas circunstâncias, mas que mesmo assim, mesmo tudo correndo bem, né, nenhum problema, ela estava infeliz, porque os pensamentos dela estavam envenenando a perspectiva e roubando a habilidade de desfrutar da vida. Então, muitas vezes você fala assim, meu, tá tudo bem comigo, tô no trabalho top. Ui, garrafa de água aí, que susto. Tô num trabalho top, tô num relacionamento maravilhoso, tô vivendo, sei lá, seja lá o que for. Assim, uma vida, tá tudo bem, mas você tá infeliz. E aí você acha que você tá com algum problema, que você fala, meu, tô com algum problema, ou eu sou ingrata. Gente, às vezes a gente simplesmente falha por não olhar o nosso coração. Se tá tudo bem na sua vida e mesmo assim você tá infeliz, por que você, ao invés de se criticar, você não se olha com amor, como Jesus olha pra você, né? Já parou pra pensar nisso? Que na realidade, as circunstâncias, né, não são o que define a sua felicidade. E aí que eu acho que chega o limiar, né, que você pensa assim, caraca, tá tudo certo na minha vida, tá tudo acontecendo e eu estou infeliz. Por quê? Porque a gente acha na nossa mentalidade que simplesmente o fato de tudo fluir externamente, a gente tem que estar bem. E a gente sente essa pressão social do tipo, eu não posso estar mal. Por quê? Porque tá tudo bem, eu tô num trabalho incrível, tal, comprei meu apartamento, carro novo, blá, blá, blá. Que absurdo eu não estar bem. Que absurdo é você achar que as suas conquistas terrenas, elas servem de algo para sua alma. Olha onde é que foi parar. Então, ao invés da gente agir, né, de uma maneira ríspida com nós mesmos, ou de uma maneira arrogante, ou de uma maneira de achar que nós estamos sendo ingratos por não se sentir bem, a gente pode simplesmente fazer o mais simples, que é tirar as nossas máscaras. Pedir ajuda pra Deus, reconhecer Deus. Essa é minha miséria, ó, tá aqui. Tá aqui, eu tô chateada com você, eu tô triste, por que você tá me permitindo passar por isso? Por que eu tô sofrendo? Cara, Deus, ele não quer que você faça uma oração perfeita, ele quer que você entregue isso daqui. Aí você pensa, mas eu sei que não foi Deus que me colocou, mas você sente isso, fala! Então fala assim, ó Deus, eu tô chateado com fulaninho, olha o que fulaninho fez comigo. Gente, se você for ver na Bíblia, as orações das pessoas, Deus nunca falou, veja a forma com que você fala comigo. Não, não. Você quer ser curado? Porque o inimigo tá roubando de você a sua vida. Ele tá roubando de você o desfrute. Entrega o seu coração. Entrega o seu coração. Apresenta a sua miséria. E aí você vai conseguir ser curado para desfrutar o que já tá acontecendo na sua vida. Se você não está feliz por algo, não se condene, não se critique. Simplesmente se olhe, se perceba, se olhe com amor. Busque ajuda. A gente tem psicólogo, psiquiatra, igrejas, pessoas. A gente tem muitas ferramentas. Não fica guardando isso pra você por orgulho de falar que você não tá bem. Como que eu vou falar pra alguém que eu não estou bem? Eu sou uma empresária. Eu faturo milhões. A sua conta, a sua conta bancária te proporciona cura, a paz de espírito, a plenitude? Não. Então não é aí.
o caminho não é esse. E a gente precisa ter esse olhar. Gente, a gente precisa reconhecer, tirar as máscaras, para que a gente possa buscar ajuda, identificar as mentiras, trabalhar esse processo de cura, né, com uma ajuda mútua, e vocês vão ser curados. Amém? E aí, para finalizar, fala: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Eu não tô bem, eu tô triste. Começa declarando coisas boas. Começa evitando de falar coisas ruins. Começa, é um caminho. Você tá viva? Tá viva, você tá vendo essa mensagem, você tá ouvindo. Não deixe isso passar, não. Não deixe isso só ser mais uma mensagem, só mais alguém falando, resumindo um livro. Gente, eu não estou aqui à toa. Eu senti muito forte de estar fazendo isso. Primeiro, pra mim, não sou pastora, não sou pregadora, mas Deus me pediu, eu tô aqui. Eu comecei, eu tive um olhar positivo. Então, esse verso fala que a gente tem que desfrutar da vida, né? E que ter essa vida feliz é ter a mente e a boca positiva, né? A nossa vida feliz, ela está totalmente interligada à sua língua, ao que você declara. Quando você fala uma palavra, por exemplo, eu tinha uma amiga minha que ela tinha mania de falar inferno. E aí ela é maravilhosa, mas ela falava. Aí eu falei assim: amiga, pelo amor de Deus, para de falar isso, olha o peso dessa palavra. E às vezes a gente não acha que isso é bobeira. Gente, o mundo foi criado por palavras. A palavra, ela tem poder. Não é porque você não se esforça pra falar. Você não pega peso pra falar, né? Falar é assim, eu falar, blá, 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 tô falando. A gente tem uma mania de achar que aquilo que é simples não é poderoso. E isso é um engano tremendo. A palavra tem poder. Então, a partir de hoje, use-a a seu favor. E coma do fruto bom da vida e tenha uma vida feliz. Porque a sua boca vai te ajudar sim nesse processo. Por mais que você não se sinta bem. É a sua boca, é a sua mente, o que sai do seu coração. Tudo isso vai convergir para você ser restaurado. Não importa quão negativo você seja, ou por quanto tempo você tem sido assim. Sei que você pode mudar, porque eu mudei. Cara, a mulher mudou. Ela é uma mulher maravilhosa. Vocês são mulheres maravilhosas, homens maravilhosos. Custou-me tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Vai valer a pena. Aconteça o que acontecer, confia no Senhor, seja positivo. Amém? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Sejam positivos. Sempre, em toda e qualquer circunstância da vida de vocês. Tá bom? Faça o seu melhor, esperando o melhor, crendo que Deus vai te dar o melhor. E se não der certo, tá tudo bem. Você deu o seu melhor. Todas as coisas cooperam para o seu bem e virá algo melhor, ainda melhor na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por esse tempo precioso, esse tempo onde o Senhor colocou palavras de vida sobre a minha boca, para que muitas vidas sejam alcançadas. Eu declaro em nome de Jesus que cada pessoa que assistir essa mensagem possa ter a sua vida completamente transformada. Eu declaro a paz, a bênção, a prosperidade, novos caminhos, e que o Senhor abençoe todos os passos dessa pessoa e que ela possa ser curada da mente, da alma, do espírito, que todas as dores, as tristezas, nada se compare à grandeza, à profundidade do seu amor. E que essas pessoas possam, Pai, enxergar o seu amor, sentir-se amadas, porque o seu amor cura,
O seu amor transforma, o seu amor liberta. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia maravilhoso, gente. Vou dividir em 2, tá?